Boa tarde. Hoje a gente está recebendo o professor Marcos Antônio de Oliveira Lobato. Ele possui graduação em Medicina pela FURG, residência em Medicina Preventiva e Social pela UFPEL e mestrado em Saúde Coletiva pelo UFRGS. Atualmente é doutorando no PPG de Geografia da UFSM. Foi diretor estadual da Atenção Hospitalar e Regulação, diretor de hospitais públicos e secretário municipal de saúde em Estância Velha, Gravataí e Charqueadas. Atuou no COSENS do Rio Grande do Sul diversos anos, foi médico da Estratégia de Saúde da Família e médico regulador. Atualmente é professor de saúde coletiva da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, principalmente na área de epidemiologia e TI gestão. Além da docência na UFSM, atua como médico sanitarista e epidemiologista da Secretaria Municipal de Saúde em Santa Maria. A palavra está contigo, professor Marcos. Então, boa tarde para todos que estão aqui, e principalmente agradecer a professora Priscila pelo convite. Fiquei muito honrado, né, muito honrado. Nós nos conhecemos virtualmente, infelizmente, no último congresso de Geografia da Saúde, né, e de lá para cá a gente tem trocado algumas ideias, informações, e até que surgiu esse convite eu fiquei realmente muito, muito lisonjeado, né? E espero poder contribuir de alguma forma com a sua disciplina e com passando o que a gente combinou, né? Que foi falar de algumas experiências no uso dos conceitos da geografia na saúde e dos conceitos, das teorias e também das trajetórias metodológicas, dos métodos que a gente usa para isso. E então, tentando trazer um pouco do que é estudar no sentido acadêmico, né, pesquisar, apesar disso ser mais novo para mim, do que é aplicar alguns desses conceitos para tomada de decisão em saúde coletiva, né, dentro do Sistema Único de Saúde, que aí faz um pouco mais tempo que eu faço isso, né? Então, professora, a gente combinou fazer uma conversa, né? Falar um pouco dessa experiência e das referências, né? Vou então começar com uma pergunta, né? Uma coisa que eu queria te perguntar. Tu fizesse o curso de medicina, mas a residência já foi voltada um pouco para a medicina preventiva, né? Então, como foi que começou a ter esse interesse, né, por essa área? Seria meio que uma ponte, né, já para a geografia, se a gente pensar em termos conceituais. Em termos conceituais, foi assim, bem, quando eu estava no meio para o final do curso, eu comecei a ter contato com professores da área da saúde pública. Lá em Rio Grande é a universidade mais ao sul do país, né, a federal mais ao sul do país, a sede. Claro, tem alguns campos de outro, mais ainda lá em Santa Vitória, quase no Chuí. Então, essa proximidade com o Sul traz uma relação interessante com os países aqui do Cone Sul, Uruguai e Argentina. Por que isso foi importante? Porque do Uruguai, principalmente, mais do que a Argentina, mas do Uruguai, vieram vários professores para dar aula na universidade onde eu me formei, a FURG, e esses professores, eles tinham experiências interessantes de outros lugares, tinham feito formação fora a maioria deles tinha feito formação, mestrado, doutorado na Europa, atuavam na área de saúde, em particular em gestão e planejamento, tá? E alguns atuaram, inclusive, na Organização Pan-Americana de Saúde. Isso me deu um outro olhar, né? Os professores brasileiros, eles não tinham esse olhar, eles eram mais voltados para a clínica tradicional. Mas esse olhar aí, do que a gente chama hoje do conceito na saúde, né, de sistemas locais de saúde, sistemas locais de saúde, que foi um conjunto teórico, metodológico super importante no final dos anos 80 e anos 90, talvez no início dos anos 2000 já, para a América Latina inteira, e que, em parte, também influenciou o surgimento do Sistema Único de Saúde. Né? Esse Sistema Único
porque também é um sistema pensado como sistema local. Quer dizer, tem a gestão local do município, né? E essa discussão foi bem influenciada. Dali em diante, bem, se a gente vai pensar em gestão, em planejamento, começava a pensar em território, ou em espaço geográfico. Só que não com a propriedade que a geografia tem, né? A gente, até então, até faz uma autocrítica a gente tem que fazer, que é, até eu chegar perto do mestrado, e até eu chegar perto do mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu olhava, fazendo autocrítica, olhava o espaço geográfico como palco, ou como algo que era a medida geométrica do espaço, sabe? Apenas uma cartografia no sentido de colocar no papel, sem muitas interpretações. Mas nós fazíamos isso. Eu tentei resgatar para essa aula, mas não consegui. A primeira mapeamento que eu fiz, logo depois que eu me formei, eu voltei para a Universidade Federal, terminei a medicina social, voltei para ajudar a montar a primeira equipe de saúde da família do município, como sanitarista. E qual é uma das coisas que a gente faz? Definir território de referência, né? Então a gente tem um mapa, que é um mapinha muito simplório, feito em papel quadriculado, desenhando as quadras dos territórios, das áreas ou micro-áreas dos agentes comunitários de saúde. Então, isso já era uma forma de representar o espaço geográfico, muito simplista, sem muitos cuidados com escala e precisão, mas que dava uma ideia de um espaço que nós percorremos. Era um espaço que foi um espaço que a gente pegou o mapeamento do IBGE, aprendeu, mas a gente percorreu aquele espaço, a gente conheceu, cadastrou as pessoas, fez as visitas, né? E isso foi uma coisa interessante. Foi o primeiro trabalho, vamos dizer assim, que eu fiz. E isso é 1998, né? Século passado, milênio passado, né? Eu falo para os meus alunos que a maioria dos meus alunos da universidade são mais novos do que eu tenho de tempo de formado. Então, depois disso, eu segui fazendo esse tipo de trabalho em vários municípios, né? E aí, cada vez mais me aproximando do pessoal da geografia, ou pelo menos do pessoal das geociências. Na verdade, a primeira aproximação foi com a engenharia cartográfica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porque eu fui fazer um trabalho num outro município, aí saí de Rio Grande, fui para outro município, que é Gravataí, que é na região metropolitana, que tinha um projeto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a URGS, de melhorar o mapa cadastral do município, os cadastros de lotes, aquela coisa que todo município tem que fazer, né, seja grande ou pequeno, e claro, quanto maior a tecnologia que está envolvida hoje em dia para fazer a cartografia e definir os lotes. Então veio o pessoal da engenharia cartográfica. Conheci um professor da engenharia cartográfica, na época, e comecei a estudar com ele, fiz uns cursos com ele, então comecei a aprender a trabalhar com geoprocessamento. Mas, diferente da geografia, a engenharia cartográfica trabalha muito com a tecnologia, né, com a geotecnologia, e os conceitos não chegavam para mim da mesma forma, né, eu não tinha alcançado eles. Demorou um tempo para isso acontecer, e um bom tempo, na verdade, só quando eu vim para cá, e aí são quase 20 anos de diferença. Em 2015, né, aí em 2016, 2017, eu comecei a ter contato com a geografia aqui da Universidade Federal de Santa Maria, onde eu sou docente, e faço o meu doutorado no programa. Mas eu descobri que eu fazia muita coisa de geografia sem saber que fazia, e que é uma grande característica dos epidemiologistas, tá? Principalmente dos sanitaristas em geral, do pessoal da saúde coletiva. Por quê? Porque a gente trabalha com 3 escalas importantes. A escala local, ou do lugar mesmo, do lugar onde as pessoas moram, e o seu território de saúde. O município, que pode ser um território também, mas de certa forma é uma região para mim, em alguns casos, porque ele tem os seus recortes dentro do estado. As regiões de saúde propriamente ditas, né? E a escala estadual. A gente sempre trabalhou com eu sempre trabalhei com esses níveis
essas escalas geográficas, né? E trabalhando com várias escalas cartográficas, sem saber, inclusive, essa tecnologia, assim, e sem saber os pressupostos das técnicas que eu usava, né? Mas aí fui aprendendo agora, né? Uma das aproximações que eu tive com a área da saúde foi também através da estratégia de saúde da família, e uma experiência que eu tive que marcou muito, não sei se vocês trabalharam com coisas parecidas, foram os mapas animados, que era assim, os ACS, eles tinham, claro, aquele mapeamento inicial, né, que eles faziam, mas eles também trabalhavam com, tipo, cada visita que eles faziam, eles criaram símbolos e cores e colocavam isso numa folha de cartolina. Isso ficava na sala do médico. Quando o médico ia atender o paciente, sabendo o número do prontuário, ele já sabia qual era a situação. Se tinha mulher grávida, se tinha idoso, se tinha criança, se tinha problemas, né, com essas faixas etárias, se tinha algum problema ambiental. Eu achava bem interessante, né? E uma das coisas que meu orientador mandou foi exatamente, ó, vá cursar uma disciplina na Fiocruz, né, que em Recife era fácil. Acho que foi aí que eu descobri que era um outro idioma, mas que vocês falavam coisas bem parecidas, que a gente também se preocupava, né? A preocupação era parecida. A questão era como a gente se comunicar, né? Então, o que você falou, assim, realmente a gente pegou, digamos, foi pelo caminho inverso, né? E, assim, quando você trabalhou, né, com esse pessoal, a recepção, né, quando você entrou em contato com os engenheiros cartográficos, foi mais fácil a engenharia cartográfica ou foi mais fácil com a geografia? E tu falasse assim um pouco, não em termos assim das pessoas em si, mas essa comunicação de você conseguir adentrar melhor e tal. Olha, né? Porque, assim, tem uma outra área da saúde que tem a ver com a epidemiologia, mas não necessariamente, que é a tecnologia de informação em saúde, ou a informação em saúde, que eu sempre me dei muito bem. Por essa característica pessoal, para mim foi mais fácil trabalhar com o pessoal da engenharia cartográfica, porque era basicamente, tem conceitos, é claro, mas muita técnica. Então eles são mais para engenheiros civis do que para geógrafos, por exemplo, né? E, claro, tem grandes méritos, a técnica, como a geotecnologia, o avanço todo que teve, a ideia de os estudos sobre sensoriamento, sobre sensores, sobre fotogrametria, todas essas coisas são muito importantes e ajudam muito o trabalho de todo mundo que vai trabalhar com o espaço geográfico. Mas o enfoque é na tecnologia. Então, para mim, foi mais fácil, tá? Na geografia foi um desafio maior, porque não é só a tecnologia. A tecnologia não é o fim. A tecnologia é o meio para obter um entendimento do espaço geográfico, entender fenômenos que acontecem nesse espaço, que são quase todos, né? E entender, e aí foi bem mais difícil, pela abrangência que a ciência tem. A geografia é muito grande, muito, muito grande. E a geografia aplicada à saúde, quanto mais eu estudo, mais eu vejo aplicações, entende? Para dar um exemplo, na semana passada eu estava falando com o meu orientador e entrou um dos coordenadores do curso, que é um geólogo. E aí, como o meu orientador me apresentou como médico, e o geólogo disse, mas tem uns trabalhos que eu gosto de falar sobre geologia médica e tal, e aí a gente começou a conversar sobre aquilo, né? Sobre isso, dessas coisas. Mas é tudo dentro da geografia, né? Então vai abrindo campos e campos e campos. Duas outras coisas me influenciaram muito com a questão da geografia. Me deram coragem para estudar geografia, fazer o doutorado. Um é descobrir que o pai da epidemiologia é um dos pais do geoprocessamento, o John Snow, um médico britânico lá do século XVIII que investigou uma epidemia de cólera em Londres e cartografou e organizou e fez análise geográfica usando geoprocessamento, né, trabalhando com técnicas de geoprocessamento já naquela época, aplicando diagrama de Voronoi, aplicando localização de clusters, né, agrupamentos e tal, para tomar suas conclusões. Quando eu vi isso falado por gente da área da tecnologia, então
tá, médico sabe essas coisas, quem sabe eu consigo aprender também. A outra, a outra coisa foi conhecer o trabalho do José de Castro, né? E aí eu li o livro dele, o Geografia da Fome, e vi que, além do conhecimento cartográfico, tem todo o entendimento que vai. E aí sim, José, inclusive da geologia, né? Ele falava da produção baseada nas questões do solo, da disponibilidade de água, né? Então, a qualidade do alimento, numa época em que o transporte não era como agora, a gente não tem essa rede de transporte de alimentos como tem, produz num canto do país, a milhares de quilômetros para consumir, bem, e a globalização toda com essas grandes redes de distribuição de insumos e alimentos. Ele trabalhava com questões mais locais ou questões regionais, né? E isso foi muito interessante, né? E colocando, além da discussão, vamos dizer assim, da geografia física, que no início eu não entendia essa diferença, viu? Essa dicotomia entre geografia física e geografia humana, porque bem, e aí e ele colocando muitos aspectos de geopolítica, de organização do espaço, né, o espaço antropofóbico, sempre troco essa palavra, mas com ação antrópica, né, as alterações que a gente provoca e assim por diante. Então, eu pensei, bem, tem mais um médico aí metido nessa coisa, então parece que a gente não tá eu não tô tão longe assim, eu não sou tão maluco de me meter numa área que em princípio seria tão distante. Mas tem sido um aprendizado muito interessante, muito mesmo, dando uma visão muito interessante a respeito disso. Inclusive, revisando outros trabalhos que eu fiz, aí quando eu era gestor, né? E aí só vou citar aqui que eu participei, por exemplo, durante o período que eu estava na direção estadual do sul, da regulação e da gestão estadual no Rio Grande do Sul, da organização das regiões de saúde e das referências regionais para os serviços hospitalares, principalmente os serviços de alto custo ou alta complexidade, né? E naquela época eu achei que eu estava fazendo basicamente gestão, planejamento e epidemiologia, mas não, eu estava fazendo geografia também, sem o conhecimento teórico necessário, infelizmente, né? Mas a gente estava pegando o conhecimento que era trazido até então para nós e orientados pelo próprio Ministério da Saúde, que tinha geógrafos lá, e que a gente, na verdade, a gente seguia, depois eu reconheço as teorias, as questões colocadas, mas não sabia na época que eram os motivos que vinham por trás, né, do método, por quê, o entendimento do uso do espaço, por quê. Foi isso, né. Tu citasse John Snow, né, Josué de Castro, teve mais alguns autores que tu colocasse, mas tem alguns autores assim que você ressaltaria como sendo as grandes pontes, que você utiliza mais, que você acha que são mais importantes para trabalhar essas questões, né, entre a geografia e a saúde? Olha, o autor que eu estou mais fascinado ultimamente é o Max Ohr, né? Eu descobri lendo um livro que o Raul Borges, o professor Raul Borges Guimarães tem, que é a Geografia da Saúde, em que ele cita muitas vezes esse autor, e eu fui buscar esse autor, né? Depois, durante as disciplinas do doutorado, que eu já terminei os créditos, esse autor retornava com outras... Então, eu comecei a estudar, né, ele. Uma dificuldade que a gente tem é encontrar textos que não sejam em francês dele, né? Tem poucas traduções, e bem, eu entendo muito pouco de francês, estou aprendendo agora, mas resolvi encarar esse desafio de ler um pouco mais sobre o trabalho dele, que é um trabalho fascinante, assim, que é muito avançado para a época, muito avançado, muito completo também para a época, e que explica muita coisa. Então, mais imediato, então, claro, tem as elaborações próprias do professor Borges Guimarães, né? E tem um outro professor que é de Espírito Santo, que é o Rafael Catão,
que fez doutorado com ele, que tem a tese dele foi muito interessante, me ajudou a pensar uma outra coisa que ele traduz, que é a ideia de difusão espacial, né? Assim, de outra referência atualmente que eu tenho trabalhado é o Haggett, né, o Peter Haggett. Tem vários livros e tem um livro recente de geografia e pandemia, que é do ano passado, que é um geógrafo que trabalhava muito com técnicas quantitativas, vem da escola quantitativa, né, e vai para a saúde em determinado momento, quando ele tem uma parte da introdução do livro dele que ele mesmo conta, que foi chamado pelo pessoal da OMS para ajudar a pensar a geografia de algumas doenças, de alguns problemas de saúde no mundo. E aí se interessa muito por isso, segue, tem vários livros, artigos publicados, tem um livro importante a respeito da história das epidemias, a geografia, na verdade, das doenças infecciosas no mundo. Então, dos autores atuais, assim, que fazem geografia da saúde, né, ou na saúde, são esses aí, né, claro, o Max Sorre já é de um outro momento, mas ele me parece ainda muito, muito contemporâneo, muito atual, né, e eu lembro de uma aula que eu assisti do professor Rui Moreira, né, sobre Max Ohr, que me ajudou bastante a entender, indicando vários pontos. E, bem, hoje, a ideia dos complexos geográficos, os complexos do Max Ohr, a ideia de difusão dele, e claro, aí alguém que nunca falou muito em saúde, eu acho que eu vi uma palestra só gravada, que é o professor Milton Santos, ele é imprescindível para nós aqui, ainda mais sendo, né, brasileiro. E aí tem a ideia da discussão sobre redes, lugares, a ideia de espaço de uso, né, e dos espaços que se sobrepõem dependente do momento, no tempo, e esses conceitos, assim, claro, tem muitos outros conceitos, mas eu estou falando dos que eu tenho utilizado para o meu trabalho, né, Mas, recentemente, bem recentemente, eu falei que eu anteriormente estava numa banca de avaliação de um trabalho de conclusão, em que se falou de território e que se usou uma técnica chamada mapa de afetos, que é muito comum na saúde a gente usar, que lembrou muito a teoria de lugar né, do Ifutuan, né, da ideia de lugar como um lugar de pertencimento, de afetos, né, o espaço geográfico que dá esse conceito de lugar, pelo menos em uso muito forte na geografia. Então são vários autores, né, porque é difícil a gente usar uma só teoria para explicar o fenômeno inteiro. Né? Os fenômenos relacionados à saúde são muito complexos e tem muitas interações, e às vezes eles são apenas resultado de uma série de relações, interações, modificações do meio todo, né? Agora eu tenho uma pergunta, antes de abrir para o pessoal também perguntar, né, tem mais uma pergunta para te fazer, né, porque assim, não é de hoje, né, que a gente vem, inclusive aquele professor Stefano Givari, né, que foi a palestra de abertura lá do simpósio, né, Nacional de Geografia da Saúde, do último simpósio, ele falava que quando a gente vai ler os livros dele, né, a gente vê muito essa questão de várias possíveis pandemias que ele vai colocando, várias situações em que poderia ter se configurado em pandemia, e algumas das pandemias que ele vai colocar lá, que não se tornou pandemia na época em que ocorreu um caso ou outro, se tornou depois, né? O caso da Zika, ele já tinha falado em 2011, o caso da chikungunya, então, para quem é da história, né, trabalhar o histórico dessas doenças, você encontra com esse autor, né, do Stefano Givari. E você como médico, né, e agora também como geógrafo, o que você vê assim como possibilidades futuras, né, de tipo trabalhos que poderiam ser direcionados para atender melhor a população, né, aquele olhar geográfico, porque a gente, pelo menos o que dá a entender, né, atualmente, é que a gente vai estar diante de várias pandemias nos próximos anos, né? Aí você tem algumas indicações, algumas possibilidades? Sim,
Eu queria falar de mais um conceito que não é da geografia, mas eu acabei, eu já conheci um pouquinho, meio ao mesmo tempo fui conhecendo, que é trazido pelo pessoal da saúde animal, a veterinária e o meio ambiente, que chama saúde única. Né? A primeira menção sobre esse tema na área da geografia foi num editorial de 2020 ou 2021, agora, durante o período pandêmico, do periódico, acho que é Geografia Aplicada, a tradução, né? Tenho que lembrar exatamente, mas eu acho que é isso, Geografia Aplicada, em que o editor faz o editorial, escreve e fala dessa questão da saúde única. Saúde única é pensado em 3 pilares, que é saúde humana, saúde animal e saúde ambiental, como todas ligadas, né? A primeira vez que eu tive contato com esse conceito foi quando eu fui trabalhar na investigação, no segmento da investigação do surto de toxoplasmose aqui nesse município, né? Que é, como eu disse, segundo alguns autores, é o maior do mundo. Foi o maior do mundo registrado, o número de casos. São mais de 900 casos confirmados, né? E a gente acredita que, na verdade, perdeu muitos casos no tempo adequado de diagnóstico. Bem, pensando assim, é pensar o homem, né, o ser humano, a espécie humana, o ambiente, tudo, o meio, né, como o Milton Santos fala, né, meio, né, e aí o meio antropomorfizado ou não, né, apesar de terem alguns dizendo, bem, a gente chegou ao antropoceno, não existe canto da Terra que não tenha ação humana, ou que não sofra com ação humana. E ainda a saúde animal, não só a saúde animal no sentido mais restrito, mas no sentido de todas as outras espécies animais que convivem conosco, dependem ou nós dependemos dela, mas principalmente aquelas que foram domesticadas por nós, humanos, ao longo da história. Pensando nessas 3 coisas, nesses conceitos, assim, de, como eu falei, difusão, redes, né, globalização, a biogeografia tem ajudado bastante para eu entender esses fenômenos também, né, dentro dos fenômenos de especiação, né, de uso da ideia de divisão das espécies, né, relacionados aos espaços geográficos, né, que é um fenômeno que chama de vicariação, e, bem, a partir daí dá para pensar várias coisas, e é a partir dessas leituras. Então, pensando que a gente está chegando como um livro, tem um título de um livro que eu encomendei, não chegou ainda, mas eu achei muito interessante, A Era das Epidemias. Assim, o século XX será a Era das Epidemias. A gente mal saiu de uma pandemia, já está quase entrando em outra, ou provavelmente já está em outra, né? Então, não saiu ainda da epidemia de Covid, vive a pandemia de Covid, vive ainda a pandemia de AIDS, nós ainda vivemos na pandemia de AIDS, é uma das mais longas da história, e agora surge a nova varíola, né, que eu prefiro chamar de nova varíola do que varíola do macaco, porque não é do macaco, coitados, os macacos foram usados para isso. E a gente tem, então, tentado discutir a possibilidade de mapear, né, mapear no sentido de mapear mesmo, né, cartografar no espaço, mas também mapear no sentido de listar outros possíveis patógenos que possam causar a pandemia. Considerando que a gente não tem mudado muito, eu falo a humanidade, não tem mudado muito o jeito de tratar a natureza e os animais e a nossa própria saúde para evitar que ocorram novas pandemias. E aí a gente tem alguns vírus emergentes aí, como o Nipah e outros, né, que tem potencial pandêmico, que tem transmissão humana, tem transmissão humana-animal, tem uma interação ambiental,
estão em locais de grande densidade populacional, inicialmente, e que tem muita circulação, e que tem começado a ter transmissão humana, que antes dependia, que é o que os norte-americanos chamam de spillover, ou a gente pode chamar de salto interespécies, né? Que é sai de uma espécie animal para o humano, ou para outra espécie, ou do humano para o animal, e assim vai. Quando isso tudo está acontecendo, a gente está sob um barril de pólvora, né? Falta pouco para estourar e nova pandemia vem. Tá? Aí, então, pensando nisso, pensar, todo lugar que a gente encontrar um nicho ecológico, que foi um ambiente ali, que tinha um certo equilíbrio, que tinha um certo isolamento, e que a gente está invadindo literalmente, tá desmatando, está transformando floresta, ou aquele bioma em pasto, ou está transformando em lavoura, a gente está alterando ali, pode, algum vírus que estava lá, circulando numa determinada espécie como reservatório, eventualmente indo para outras espécies, mas tinha um ciclo fechado naquele território, preservado ao longo do tempo, por questões que são de biogeografia, né, por um isolamento, quando a gente chega nesses locais, nesses espaços novos, a gente desequilibra e entra em contato com um novo vírus possível. Aqui no Brasil tem uma coisa muito forte, mas aí eu tenho pouco conhecimento, viu? É mais uma citação, que é o trabalho do professor Absaber, né, sobre a Amazônia, a questão do jeito que a Amazônia se formou, com grande diversidade, que era por motivos também isso, de um certo isolamento geográfico por um longo tempo, e depois ele se desfez, né, por causa da questão hidrográfica da Amazônia, e claro, da extensão territorial dela. Então, a gente pode imaginar, por analogia, né, uma aposta nisso, mais do que a gente pode encontrar vírus, bactérias, protozoários, outros micro-organismos que estão circulando e são desconhecidos, ou pouquíssimo conhecidos, e que estão circulando ali, restritos àquele lugar, aquele território, vamos dizer assim, né, aquela área, aquele espaço geográfico, que nós não invadimos ainda, né? Nós não degradamos, mas estamos degradando cada vez mais rápido. E isso pode deslocar esse vírus, fazer ele ter contato com o ser humano, e depois de algumas gerações do vírus, né, não propriamente dos seres humanos, ele se adaptar, as gerações selecionadas para se adaptar ao ser humano, que é, hoje em dia, para alguns pesquisadores, mas o óbvio é que é o ser que mais circula no planeta, né? É o ser que mais circula no planeta. Outra questão também é a gente pensar nos animais, as aves principalmente migratórias, né? A gente sabe do papel que elas têm, por exemplo, na disseminação, na difusão geográfica do vírus de influenza, né? Então, grupos de aves da Oceania que se encontram em alguns momentos com grupos de algumas espécies que fazem grandes migrações, por exemplo, norte-sul ou sul-norte nas Américas, podem transportar esse vírus, alguns vírus que são possivelmente, né, principalmente o influenza, as várias cepas de influenza, possivelmente pandêmicos também, e que a gente não tem como evitar. E que agora, e quanto mais a gente mexe no ambiente, a gente mais força a saída desses vírus dos seus espaços, entre aspas, próprios ou protegidos de nós, humanos, né? Protegidos da humanidade. Então, eu penso que, inicialmente, né, falando de doenças infecciosas, tá? Se a gente vai falar das outras coisas, de outras áreas, aí tem muita coisa também, muita coisa para ser discutida, tá? Mas falando de doenças infecciosas, é isso. Não sei se quer conversar, eu vou parar de falar, assim, eu me empolgo, né? Eu estou muito empolgado com essa área ultimamente, né? Não, mas eu queria mesmo ouvir, né? Porque, assim,
a gente, às vezes, está conversando com um aluno e ele está querendo se direcionar, né, e é bom a gente ouvir, né, vários profissionais, cada um na sua área, né, claro, de atuação, né, como é que a gente pode direcionar novos projetos, né, seja de especialização, de mestrado, né, ou de doutorado, né, quem é mestrando, já pensando no doutorado, né, que é tipo o pessoal da área de história, pode trabalhar a questão da história das pandemias, tem muito a ensinar a gente, né, para a gente poder enfrentar melhor as próximas pandemias, né, o pessoal da geografia se direcionar um pouco mais para essa questão, talvez, de risco, né, se a gente fosse pensar nessa questão de risco das pandemias também, né, difusão espacial, né, então são possibilidades aí que a gente está vendo como assuntos que interessam a sociedade, que pode auxiliar de alguma maneira, né, porque é uma maneira da gente, como geógrafo, dar contribuição. Né, vocês, como médicos, também dão uma contribuição de vocês, e assim a gente consegue, de alguma maneira, melhorar, né, a situação, a qualidade de vida. É que a gente tem que pensar um pouco nisso, nessa geografia aplicada, né, que até tu mencionasse aí uma revista, né, mas assim, eu me preocupo muito com essa questão, Marcos, porque, tipo, para que serve a gente passar tanto tempo sentado, estudando, lendo, se não servir para nada para a sociedade que a gente vive, nem que seja a comunidade da gente, né? Às vezes não é uma questão mundial, mas é uma questão da comunidade, do bairro que a gente mora. Isso eu acho importante, a gente conseguir dar esse feedback. Eu queria abrir para quem quiser perguntar alguma coisa, quiser colocar alguma coisa também, né? Algum assunto, algum tema. Simone, Larissa, Cleverton, Paulo, Thaís. Posso fazer uma pergunta, então? Pode, Paulo, fica à vontade. Professor, muito obrigado. Assim, eu sou da geografia. Aliás, eu sou cria da professora Priscila. Estou com ela, acho que desde o meu primeiro período. E ela já não me aguenta mais, já está pedindo, pelo amor de Deus, para mim ir embora da universidade. Mas eu queria fazer uma pergunta assim, um pouco mais específica. Dentro do curso de medicina, né, o que os alunos, os futuros médicos, têm de noção de geografia que vai poder ajudá-los em uma, assim, numa tomada de decisão, num diagnóstico? Porque a gente olha muito... não é só o local, mas as condições sociais, a condição física, climática. Eu costumo dizer que aqui na geografia a gente atira para tudo quanto é lado. Não tem lado que escapa do tiroteio, né, pra gente. E eu queria ter uma noção, assim, porque eu tenho, assim, conhecidos que são médicos, né, inclusive eu tenho uma amiga minha que está em São Paulo hoje, mas ela é formada aí na Federal de Santa Maria, e faz tempo que eu não vejo ela, bem antes dela entrar, eu já tinha saído de lá, faz tempo que eu não sei dela, mas... E, assim, uma noção do que o médico que se forma, né, tem de noção de geografia que poderia ajudá-lo em algum momento, assim, numa tomada de decisão, ou sei lá, não sei, de alguma forma. Obrigado. Posso? Eu queria mais Posso, fica à vontade, Marcos. Olha, formalmente é muito pouca coisa que a gente aprende, né, na graduação. Claro que isso tem mudado, mas eu penso que 2 ou 3 conceitos que a partir da saúde coletiva se traz, tá? Então, o primeiro é a epidemiologia. A epidemiologia tem 3 pilares na epidemiologia que descreve os fenômenos. Então, o primeiro são as pessoas, o segundo é o tempo, e o terceiro é o lugar. Pessoa, tempo, lugar. Isso é clássico da epidemiologia, que a gente tem rediscutido como coletivos, história e territórios, né? Porque a gente trabalha, na verdade, com esses conceitos. E trabalha com o conceito de história, de tempo histórico, não é o tempo cronológico. Porque a gente pega na história das epidemias ou das pandemias, né? Por exemplo, cito, para dar uma coisa de proximidade, a gente usa como recurso didático histórias familiares, né? Então, meus avós passaram pela pandemia
da gripe espanhola. Meu avô paterno, meu avô materno, que morava em Rio Grande, que é a minha cidade natal, que é uma cidade portuária, é a cidade mais antiga do estado, viveu quase que simultaneamente a pandemia com o resto do mundo. Chegou no Brasil, chegou lá também, que o vírus vinha de navio, principalmente, não de avião, né, 1918. E ele perdeu todos os irmãos e a mãe, só sobreviveu ele e o pai, isso em 1918. E eu cresci ouvindo isso. O meu avô paterno estava no interior do Rio Grande do Sul, numa região que, até meados do século XX, parecia século XIX. Né? Sem energia elétrica, sem saneamento, sem automóvel, né? Muito parecido com o que era aquele interior, o Brasil no século XIX, o Brasil rural, né? E não tem história sequer ouvida pessoal sobre a pandemia da gripe espanhola. Cronologicamente é o mesmo momento, a gente está falando de 1918, no interior de Piratini, o município que eu estou falando, né, que é no centro-sul do estado do Rio Grande do Sul. Nada para aquele grupo de pessoas, aquele lugar, né, de pequenos produtores rurais, de onde veio meu pai, e num centro urbano, vamos dizer assim, porque é um porto, é importante até hoje, mas era mais importante, inclusive, no início do século passado, diacrônico, ao mesmo tempo que acontecia em outros pontos do mundo, Europa, Estados Unidos, nas grandes metrópoles, acontecia em Rio Grande o fenômeno da pandemia com muita mortalidade, muito adoecimento. Né? Então esse é o tempo histórico que a gente tem trabalhado. O território também, a gente trabalha essa coisa das diferenças, das características, mas, infelizmente, o entendimento de espaço geográfico na epidemiologia é muito pequeno, muito restrito ainda. Ainda se mantém a coisa de território como palco, como agora esqueci o nome da professora, que fez vários trabalhos com o professor Milton Santos, eu esqueci agora, eu vi uma palestra dela, tem um canal no YouTube muito interessante, vi algumas aulas, mas... Maria Adélia de Souza. Isso, Maria Adélia de Souza, obrigado, professor. E a gente ainda trabalha muito assim, tá? Mas usando os conceitos, sem dizer que são conceitos geográficos, sim, olha, cada lugar é um lugar, a gente instrui isso, né, que de onde vem a pessoa define muito o que as pessoas vivem, né, onde trabalham as pessoas define muito as exposições a fatores que fazem adoecer ou protegem elas, né, onde vêm as pessoas tem a ver com exposições ambientais, que são do clima, insolação, frio e assim por diante, né, regimes de chuvas, né, e fala muito disso. Na gestão e planejamento, né, que é outra área da saúde coletiva, se usa também a ideia muito de território e de região. São conceitos muito utilizados. Território dos serviços de saúde, particularmente serviços de atenção primária, e aí pensar que cada território é único, que a gente tem que conhecer o território, que tem características do território que são importantes para o fenômeno de adoecimento ou de saúde, né, os fenômenos de saúde e doença, que tem uma certa semelhança em pessoas que moram mais próximas e menos semelhança em pessoas que moram mais distantes, né, que é um dos conceitos importantes, né, que é mais próximo é mais parecido, né, e que tem, inclusive, a ideia de particularidades nos territórios como pontos clusters, né, espaciais, mas ainda é dessa forma como eu falei, com os conceitos muito superficialmente utilizados. Tá? Região, a mesma coisa, definir um recorte do espaço geográfico para um uso determinado dentro de um grande espaço, né? Então, regiões de saúde dentro de um estado, regiões de saúde dentro do país, onde se organiza administrativamente e
a prestação de serviços de saúde, que aí são para mais de um município, para mais de um território de saúde da família, de uma área de saúde da família, tá? Esse conceito, que também que é usado para, por exemplo, para acesso geográfico, acesso espacial, que a gente chama de acesso apenas, não qualifica ele, que o acesso pode ser geográfico ou não, né? Tem outros tipos de questão, mas se pensa muito distância, a localização dos serviços de saúde. Atualmente mesmo eu estou trabalhando num projeto que é para definir características de regionalização para o funcionamento de um novo hospital sendo construído aqui no estado do Rio Grande do Sul. Tá? E como desenhar esse perfil. Então, a ideia de ter perfil da população de um território para planejar o serviço de saúde, manejar ou propor as necessidades de saúde que têm que ser satisfeitas por aqueles serviços de saúde. E, por fim, uma área que eu trabalhei um tempo, que é a parte de regulação, né, é a regulação principalmente que chama muita atenção, a regulação do SAMU. Tá? A gente olha isso. Tempo-resposta é tempo de deslocamento no espaço. A ideia de discutir a localização de bases das ambulâncias, que a gente chama bases das equipes SAMU, e a relação delas com os pontos de atenção que são hospitalares ou pré-hospitalares, né? Pronto-socorro, um hospital, uma emergência de um hospital e assim por diante. Isso é uma discussão também que acontece. A gente tenta desenhar, usa isso. Desenhar o quê? As vias de transporte, as redes, a malha de transporte, a malha de ruas, e discutir outros tipos de acesso, como aéreo, quando isso significa muito complicado. E também discute que, em determinado momento, o trânsito muda e tal. Quer dizer, a gente fala dos usos do espaço geográfico, né? Tá? Então, para ver, então, a gente fica basicamente nessas duas grandes áreas, tá? É o que mais tem produção. Claro, dentro dos territórios de assistência, a gente trabalha também um pouco, mas com um olhar mais antropológico e com, às vezes, com a técnica, com o método etnográfico, os afetos das pessoas, os sentidos, as culturas de um determinado lugar, aí usando o lugar como conceito mesmo geográfico, mas também lugar como um lugar, aquele conceito mais lato, né, de um espaço geográfico definido ali, pequeno em geral, né, mais restrito, um microespaço, né, que é um bairro, uma rua, né, um assentamento urbano, uma invasão ou uma ocupação, né, e aí trabalha-se assim. Então, esses conceitos da geografia são muito mais da geografia dita humana, né, com todo respeito para as divisões, mas eu estranho ainda elas, como como dividir mente e corpo, entende? Para mim. Pensa, né? Não tem, é uma coisa só, eu acho que essa é uma das razões que eu gosto muito do Max Soft. Eu entendo da mesma maneira, viu? Eu entendo da mesma maneira, não tem como a gente separar. Uma das razões de eu gostar muito do Max Soft, que ele faz as duas coisas, ele junta todas essas informações. Menos comumente tem uma discussão a respeito de ambiente, e aí as características do ambiente que podem causar mal à saúde. E aí que eu falei, assim, aquela coisa da geologia médica, né, que tem, fontes de poluição, pontos que tem radiação, tem isótopos radioativos, a exposição a esses componentes que são naturais, estão naturalmente nos espaços geográficos, nos territórios lá, onde vivem as pessoas, né, ou onde elas se deslocam para trabalhar. Tá? Então tem tudo isso. E por fim, que ficou um pouco de desuso, teve mais uso, mas menos agora, é a ideia de trabalhar o planejamento urbano junto com a saúde. Tá? Que está muito ligado à ideia uma ideia que surgiu nos anos 90, lá no Canadá, que é de cidades saudáveis.
é um conceito e tal, foi muito forte, de promoção da saúde. Aí veio a ideia, um novo ressignificaram o termo promoção da saúde a partir de cidades e ambientes que promovem saúde, quer dizer, é mexer no que a gente chama de determinantes distais sociais da saúde, né? Não mais os mais próximos, como ter acesso diretamente a alimento ou ao serviço de saúde, mas aqueles que têm a ver com a qualidade de vida, com estar numa cidade que é limpa no sentido tanto de beleza, né, das paisagens, né, que fazem bem à saúde e tal, quanto limpa no sentido de não poluída, que aquele espaço geográfico não está oferecendo risco à saúde das pessoas. E aí essa é uma coisa que aqui no Brasil teve um pico em determinado momento, como uma moda, e aí caiu novamente, mas que tem uma importância. Só que a gente sabe como é o típico caos urbano do sul global, né? A gente tem essas dificuldades todas aí em planejar a ocupação do espaço, o uso do espaço urbano, por causa do grande déficit, principalmente o déficit habitacional que nós temos, né? E as situações de vida precária que as pessoas vivem. Eu tentei dar uma abrangida assim, em tudo que a gente já trabalhou, mas é muita coisa. E eu falo, alguns desses temas eu sei en passant, né? Eu sei que são discutidos. Mas foi ótimo, né? Nem se preocupe, foi ótimo, viu, professor Marcos? Alguém tem mais alguma pergunta? Olha, professor, eu vou falar, assim, por mim, mas eu acho que eu vou colocar a professora Priscila no meio. Se precisar de informação, de coisa, liga para ela. Liga para ela, ela não tem tempo para nada, ela corre para lá e para cá, às vezes, mas ela vai dar um jeito. Passa a conta com ela que ela vai dar um jeito. Experiência própria. Uhum. Ótimo. É isso. Então, gente, já que ninguém tem mais perguntas, né, eu queria agradecer mais uma vez, né, a tua presença, viu, Marcos? A gente teve uma aproximação pequena, finalmente a gente conseguiu pelo menos passar uma hora, né, conversando, você conhecendo um pouquinho, né. Eu tenho trabalhado na área da geografia da saúde, né, inclusive tive uma certa aproximação com o professor Rivaldo no sentido temático, né, que a gente também trabalha políticas públicas de saúde, estratégia de saúde da família, né, isso é uma coisa que a gente já trabalhou, né, os dois já trabalharam, só que hoje em dia a gente já trabalha, né, pelo menos pelo grupo de pesquisa e também pela área, né, local daqui, as pessoas têm um interesse muito grande pelas práticas integrativas, né, então a gente já trabalhou com as práticas integrativas e voltamos agora para as políticas públicas, né, então a gente está trabalhando junto com a prefeitura também, pelo menos tentando contribuir, né, de alguma maneira. Mas, assim, queria te agradecer demais, né, a presença, já que o pessoal está tranquilo, né, o pessoal da história também, ninguém quis perguntar nada a ti, não sei o que foi que aconteceu, todo mundo caladinho, né, mas, assim, fico realmente à disposição, né, de qualquer eventualidade, qualquer situação que a gente possa estar conversando, né, para contribuir também, né, da maneira que a gente puder com a geografia, tá bom? E mais uma vez te agradecer, né, a presença. Tá bem, eu espero ter ajudado um pouco, mas eu me considero um iniciante nesse caminho da geografia da saúde, né, é uma área que eu sei o quanto eu tenho que aprender, que aí é isso tudo que eu falei, realmente é o leque que eu vejo. Isso que eu nem falei da questão das mudanças climáticas, né, que é outro tema que também está vindo, né? A última palestra foi exatamente sobre essa questão das mudanças climáticas e eventos extremos, né? Isso. Que a gente tem também passado, né, para essa situação. Mas aí a gente tem muitas outras coisas. Pode ser uma discussão inteira só sobre as consequências das mudanças climáticas nas condições de saúde das pessoas, né? Que é bem complicado. Simplesmente aquecer mais a gente já tem tido, por exemplo, relatos de aumento de número de pessoas com desidratação importante
sendo atendidas em pronto-socorro, que é uma coisa simples, né? Tá só mais calor, entre aspas, só mais calor, né? Mas eu agradeço muito, foi muito interessante conversar com vocês, realmente agradeço também pela honra de estar conversando com geógrafos e pós-graduandos em formação, né? Eu me considero até certo ponto, com toda humildade, um geógrafo em formação, né? Sou doutorando ainda, mas é uma área maravilhosa, muitíssimo interessante, tem um aprendizado enorme, que tem uma capacidade de ajudar a área da saúde enormemente, por várias questões, e principalmente por esse olhar abrangente sobre o meio, vamos dizer assim, sobre o ambiente, sobre o mundo todo, né? E as relações todas que são estabelecidas, dá ferramentas explicativas e interpretativas que são muito importantes. Então, de lá para cá, que eu tenho trabalhado, eu tenho só ficado cada vez mais entusiasmado com isso. Espero que vocês, de outro lado, tenham ajudado a entusiasmá-los com a área da saúde, porque precisamos de geógrafos da saúde também, né? Precisamos ter essa... Com certeza. Tá? Obrigado, professora. Eu agradeço. Obrigada mais uma vez. Eu vou agora encerrar a gravação, certo? Interromper, né, a gravação.